para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos à 7ª aula de Geografia do 8º ano, que tem como tema População Brasileira, Diversidade, Populações Tradicionais e Territórios. E eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira. Venham comigo. Pessoal, não esqueçam do livro didático. Ele é seu principal apoio no contexto que estamos vivendo. É nele que você vai procurar as respostas para as atividades orientadas dos professores nas escolas. É nele que você vai fazer a leitura, a releitura, o resumo, resolução de questões e fixar melhor o conteúdo. Use o seu livro didático. Tenha ele sempre como apoio dos seus estudos. Continuando com nossas aulas sobre população brasileira, hoje nós vamos dar destaque para a diversidade da população. Trouxe algumas questões para a gente refletir sobre o tema. Podemos afirmar que o Brasil tem uma grande diversidade populacional? Quais os povos estão na origem da diversidade nacional? Quais as características dessas populações? Vamos resolver essas questões? Bem, eu trouxe aqui algumas imagens e uma pergunta para vocês. O que há de comum entre as famílias retratadas? Essas famílias, elas retratam. Essas imagens estão aqui para retratar o que da nossa aula de hoje? O fato de existir uma grande diversidade na população brasileira faz com que não haja manifestações de preconceito em nosso país? Já imaginou? Olha essas imagens. Nós temos imagem de uma família de população afrodescendente, uma imagem de uma família de população branca, uma família indígena, e poderíamos falar de uma diversidade enorme de famílias no território brasileiro. Famílias de japoneses que migraram para o Brasil, de italianos, de alemães. E aí? Isso garante que não haja manifestações de preconceito em nosso país? Vamos refletindo sobre isso? Bem, pessoal, a população brasileira resulta da miscigenação entre indígenas, negros e brancos, de diferentes povos, que contribuíram para a grande diversidade étnico-cultural do país. Essa diversidade pode ser observada nas diferentes características físicas e nas heranças culturais. Essa imagem eu tento retratar essa diversidade da população brasileira. À esquerda, o elemento autóctone, ou seja, aquele que já vivia nessas terras. De acordo com a Constituição de 1988, o primeiro dono das terras, o indígena. Ao centro, a população europeia que migrou para essas terras. Aqui está representada, no caso brasileiro, pelo elemento português. E à direita de você que está sentado, a população africana que imigrou de forma forçada para o território que hoje é o Brasil. Outra questão importante que a gente tem que colocar é que nós não podemos nos restringir a uma referência a 3 supostas origens, a indígena, europeia e africana, cuja essência teria sido transmitida através dos tempos. É a longa história do confronto e da coabitação entre os atores sociais, do início do período colonial em diante, que é a chave do problema. Então a gente não pode se referir a essas 3 origens como se elas tivessem evoluído de forma separada. Não! Esses 3 elementos, eles conviveram, eles coabitaram. Mas eles também se confrontaram durante todo esse processo de formação do Brasil, do território brasileiro e do povo brasileiro. O IBGE, ele tenta resgatar, refletir sobre essa diversidade da população brasileira. E ele, quando faz a pesquisa, o agente de pesquisa do IBGE, ou o recenseador, quando ele bate na sua porta, ele traz uma classificação de cor ou raça. Né? Essa classificação com os seguintes elementos: branco, preto, amarelo e indígena. E o pardo. E ele vai lhe perguntar em qual delas você se caracteriza. Você se reconhece enquanto branco, preto, amarelo, pardo ou indígena?
E o que vai valer para o recenseador é a sua autodeclaração, a sua autoatribuição. Não é o que as outras pessoas veem em você, é como você se considera. Então o recenseador vai lhe perguntar, qual é a sua cor? E aí você vai escolher entre uma dessas 5. E se auto-identificar. Eu trouxe aqui alguns dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio de 2017, do IBGE. Na pesquisa na PNAD de 2017, 46,8% da população se considerou parda. Está de verde, representado nesse gráfico, tipo pizza. 43,6% da população se considerou branca. Está de rosa, nesse gráfico. 8,6% se considerou preta. Está de azul. E 1% se considerou indígena, de amarelo. Se a gente considerar os pardos e os pretos no mesmo grupo, a maior parte da população brasileira se enquadra nesses critérios de autoatribuição, de autodeclaração, como parda e como negra. Então, são a maioria da população brasileira. Os indígenas, com 1%, e a população que se autodeclara branca, com 43,6% do total dessa pesquisa realizada em 2017. Bem, e a população indígena? Por que só tinha 1% de indígenas naquele gráfico que nós acabamos de analisar? Pessoal, isso tem a ver com a história do Brasil. Tem a ver com o processo que nós chamamos, os sociólogos chamam, os antropólogos, de etnocídio. O que é etnocídio? É a destruição sistemática da cultura e dos costumes de uma etnia por grupo étnico de formação diferente. O que é grupo étnico? Povo. Ou seja, é o processo de destruição sistemática da cultura indígena pelo elemento europeu. E aqui nessa imagem a gente tenta refrisar o processo de catequização. Catequizar não era só ensinar uma nova religião. Catequizar era incorporar, fazer com que esse indígena adquirisse os hábitos e os costumes europeus e o modo de viver e de fazer as coisas do europeu. O modo dos indígenas era totalmente diferente. Então essas populações, elas foram descaracterizadas, Elas tiveram a sua cultura combatida. E aqui eu trago exemplo essa imagem, dos indígenas sendo levados aí para uma missa, para uma celebração da missa, e os jesuítas tiveram um papel muito importante nisso. Essa população indígena, ela era estimada em cerca de 2 a 5 milhões de indígenas que viviam, os primeiros donos da terra antes da chegada dos portugueses. Com a chegada dos portugueses, os portugueses trouxeram muitas doenças que não existiam aqui. Essas doenças, o indígena era muito frágil para essas doenças. Então, muitos indígenas morreram logo ao contato com as doenças trazidas pelos europeus, uma grande parte, considerável. Outros indígenas padeceram devido à escravidão. Aqui nessa parte mais ao norte do Brasil, na região norte, aqui ao norte, aqui no Nordeste, no Maranhão, durante os 2 primeiros séculos da colonização, a mão de obra escravizada era predominantemente indígena. Então, eles padeceram muito com a escravidão. Além da escravidão, esses indígenas estavam sempre em constante conflito com os portugueses, porque eles não entregavam as terras deles assim de mão beijadas. Ora, eles viviam ali há 2000 anos, os pais, os tataranetos, os netos, todo mundo, a família toda vivia ali há gerações naquela terra. Eles não entregavam simplesmente as terras, principalmente as terras do litoral, próximas ao oceano, porque o principal meio de transporte eram os navios. E o português, como nós vimos na aula de formação do território brasileiro, ele estabeleceu logo uma atividade econômica muito valorizada, que era a cultura de cana-de-açúcar. Então ele precisava das terras mais próximas do litoral para plantar a cana e exportar através dos navios. Então esses indígenas do litoral foram os primeiros a serem expulsos. Eles eram expulsos e empurrados para o interior, nos conflitos com os portugueses. O certo, pessoal, é que a população indígena, até a década de 1970, encolheu até 1970. E aqui eu trago uma imagem para vocês, justamente de indígenas sendo apresados, caçados, escravizados, nessa imagem. A partir da década de 70, mais especificamente a partir da década de 1980, o movimento indígena ele vai começar a ter uma participação mais efetiva, se organizar e começar a reivindicar suas tradições, suas culturas e suas terras.
Então, a partir da década de 1980, nós vamos assistir um crescimento da população indígena no Brasil. Em 1991, eram 294 mil. A partir do censo de 2010, esse número vai para 896.917 indígenas. E alguns estudiosos identificam esse crescimento da população indígena devido ao maior acesso a atendimento médico, a serviços públicos de saúde e educação, a luta do movimento indígena, cada vez mais para se apropriar da língua portuguesa, a estudar para poder defender os seus direitos. E aqui eu trago uma imagem dos índios aí vestidos, né, caracterizados, lutando por seus direitos. Mesmo assim, essa população indígena ainda tem uma grande disparidade no acesso a serviços públicos básicos, como saúde e educação, em relação à população indígena e à população brasileira. Eu trago esse gráfico de barras para a gente identificar essa questão. O título desse gráfico é Brasil, alfabetização, pessoas com 15 anos ou mais. Ele é de 2018. Nesse gráfico nós temos as colunas, né? As colunas que estão à esquerda, tem a coluna aí que é roxa, não é isso? E uma coluna laranja. Essa coluna, ela indica a população indígena e as duas colunas da direita indicam a população total do Brasil, em relação à população total do Brasil. Se a gente compara o acesso da educação da população indígena à população brasileira, nós vamos perceber que do total da população indígena, só 76,6% são alfabetizados, enquanto 23,4% não são alfabetizados. Na população brasileira, o total da população brasileira, 90,4% é alfabetizada, ou seja, a população indígena ainda mantém uma distância muito grande em critérios como educação e saúde no acesso a esses serviços públicos básicos, né? Direitos civis básicos. De outro lado, nós temos a população negra. Essa população negra que nós chamamos, nós dizemos que ela foi vítima da imigração forçada. Essa população africana escravizada no Brasil, nos séculos 16 e 17. Eles eram capturados por mercadores no continente africano e vendidos como objeto, como mercadoria aqui no continente pelos portugueses. Vendidos como um objeto, né? Eles viajavam em condições precárias. Eu até trago essa imagem que eu retirei da internet, né, devidamente referenciada, de um navio negreiro. Essa população vinha amontoada lá nesse navio, em péssimas condições, e muitos morriam durante a viagem, né? A viagem era uma tortura, e quando chegavam aqui, eles eram escravizados como coisas, pessoal. Quando a gente diz que a população negra foi escravizada, ela foi tratada como um objeto, como quem trata uma cadeira, um trator, uma foice, né? Então é isso, essa é a ideia da escravidão. Então, essa população entre os séculos 16 e 19 era mão de obra predominante no país. Tem um historiador, o Antonil, que ele vai dizer, em 1711, é uma expressão que outros historiadores dizem que era comum na época, ele vai dizer que a população negra escravizada no Brasil era as mãos e pés dos senhores de engenho. Ou seja, eles produziam alimentos, criavam animais, faziam as atividades domésticas, cuidavam do transporte de pessoas e mercadorias, atuavam no comércio, ou seja, faziam praticamente tudo, né? O português só gerenciava em poucos setores da economia. Praticamente foram eles que construíram o casario, o centro histórico do país, não é isso? E fizeram a riqueza dos senhores de engenho. Eu trago essa imagem. O engenho é tipo assim, uma fábrica do período colonial, onde você produzia, né, pegava a matéria-prima, a cana-de-açúcar, e produzia os derivados da cana-de-açúcar, o melaço, né, e outras coisas também, muitas outras coisas que são produzidas a partir da cana-de-açúcar. Hoje, até o combustível é produzido da cana-de-açúcar, é o caso do etanol. Essa população negra do Brasil, ela padeceu durante séculos com o processo de escravização, mesmo porque o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. E essa população, quando foi abolida a escravidão, essa população que não sabia ler, não sabia escrever, não tinha casa, certo? Não tinha nem roupas, foi lá abandonada à própria sorte.
Não foram garantidas condições para que essa população negra, tivesse acesso à cidadania. O que é a cidadania? Acesso à saúde, educação, moradia digna. Então não foi providenciado nada, ela foi praticamente abandonada à própria sorte. Continuou explorada e mal remunerada. E é daí que muitos estudiosos indicam o surgimento, as origens das profundas desigualdades entre brancos e negros no Brasil. E aí eu trago para vocês esse cartaz aí, muito bonito, que representa justamente o dia da abolição da escravatura, que foi o 13 de maio de 1888, lá da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Essa população vítima de todo esse passado, hoje sofre ainda com o racismo. O racismo que se diz no Brasil que é um racismo estrutural. O que é isso? O racismo estrutural ele tem um caráter político e histórico. Ele corresponde a um conjunto de práticas institucionais, econômicas, ideológicas e culturais que garantem que seja sistematicamente legada aos indivíduos não brancos uma posição social de desvantagem que se perpetua pelas gerações. Ou seja, essa população é conscientemente, ela é sistematicamente negada os direitos básicos à população negra. Isso a gente identifica, por exemplo, nos dados estatísticos sobre acesso à saúde, educação e moradia. A favela, os bairros de baixa renda, a grande maioria da população é negra. E isso é um reflexo das desigualdades entre brancos e negros no Brasil. E é importante que a gente diga não ao racismo. Nós temos que avaliar a pessoa pelo seu caráter, não pela cor da sua pele. Bem, o racismo estrutural no Brasil está presente em todas as esferas da vida pública e social e se manifesta na violência, na falta de acesso à saúde e à educação. E no Brasil, racismo é crime. Segundo a lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e todos os casos de racismo podem ser denunciados pelo número 100, que é um canal do governo federal para denúncias de casos de racismo, certo? Agora, Disque 100 também recebe denúncias de racismo. Racismo é crime. Denuncie. Essas populações, a população indígena, a população negra, ela vive hoje no que nós chamamos de... são populações tradicionais, certo? O que são as populações tradicionais? São grupos ou comunidades que ocupam ou usam determinados territórios e recursos naturais para garantir o seu sustento e para preservar seus modos de produzir e de viver, conhecimentos, crenças e práticas transmitidos de geração a geração. Eu trago a imagem da população indígena. Então, essa população indígena é uma população tradicional. Ela ocupa um território, usa seus recursos para preservar o seu modo próprio de viver, que é a herança de gerações anteriores. Outro tipo de população tradicional são, por exemplo, os remanescentes de quilombos, as comunidades extrativistas, por exemplo, na Amazônia, os seringueiros que extraem o látex de árvores, da seringueira, que é uma árvore, comunidades ribeirinhas de pescadores tradicionais. Tudo isso são populações tradicionais. Aqui eu trago uma imagem de um território quilombola, que é o que nós vamos falar mais adiante. Essas comunidades enfrentam várias dificuldades. Invasão de seus territórios por madeireiros, agricultores, mineradores, construção de grandes obras públicas nos seus territórios, como estradas, hidrelétricas, pressão do mercado imobiliário que tem interesse em construir casas, condomínios no território dessas comunidades, preconceito e discriminação com suas crenças, seus costumes, o seu modo de viver, e a degradação dos seus recursos naturais, produto de atividades que às vezes acontecem fora dos seus territórios. E aqui eu trago a imagem da população indígena se organizando, se mobilizando para defender os seus interesses lá em Brasília. O que são as terras indígenas? As terras indígenas são bens da União, sendo reconhecida aos índios a posse permanente e usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Então, de acordo com a Constituição, as terras indígenas pertencem a quem? À União, ao Estado brasileiro. Só que quem tem o direito de uso exclusivo são as populações indígenas que nelas habitam. Eu trago aqui uma imagem, um mapa das terras indígenas regularizadas no Brasil em 2018. Essas são predominantes na região norte,
centro-oeste, mas também na região nordeste, sul e sudeste. Essas terras indígenas também podemos encontrá-las no território maranhense, né? De acordo com a Constituição de 1988, os índios são os primeiros e naturais senhores da terra, certo? E no Maranhão nós temos algumas terras indígenas demarcadas. Aqui nesse mapa elas aparecem em cinza. Posso dizer o nome de algumas delas. A de Alto Turiaçu, a de Araribóia, Bacurizinho, são algumas terras indígenas em território maranhense. Outro tipo de comunidade tradicional são as comunidades quilombolas, né? São comunidades que no século 17 e 18 viviam ex-escravos, fugidos ou libertos, indígenas, pessoas pobres e marginalizadas. Também são denominadas de comunidades negras rurais, terras de preto ou mocambos. Aqui eu trago uma imagem de uma manifestação cultural tradicional dessas comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas são grupos com identidade cultural própria, que se formaram por meio de um processo histórico que começou nos tempos da escravidão no Brasil. Simbolizam a resistência a diferentes formas de dominação e mantêm uma forte ligação com sua história e trajetória, preservando costumes e cultura trazidos por seus antepassados. Aqui nessa imagem, uma outra manifestação dessas populações tradicionais, comunidades quilombolas, que também sofrem com os problemas que todas as outras comunidades tradicionais sofrem, que nós afirmamos. Bem, por fim, a população brasileira ela é diversa. Porém, essa diversidade étnica, religiosa, de gênero, socioeconômica, nem sempre é respeitada por todas as pessoas ou todos os grupos. Ainda há muito a ser feito para alcançar a tolerância, garantir o respeito à diversidade e diminuir as desigualdades sociais. Certo, pessoal? Bem, chegamos ao final. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima!